talvez essa outra afirmação que eu vou fazer agora, ela também seja bem pertinente. A grande verdade é que diante daquilo que as circunstâncias, as pessoas e a vida nos impõem, nós não só temos a possibilidade, mas também nós temos a responsabilidade de tomar uma decisão. Independente do seu histórico, querido, que a vida, as circunstâncias e as pessoas fizeram para manchar a tua caminhada, ferir a tua alma, mas você tem a possibilidade e a responsabilidade de tomar uma decisão. Tomar a decisão entre duas alternativas. A primeira delas, eu vou citar as duas e você decide. É que nem um programa antigo de TV, você é quem decide. A primeira alternativa, quando andamos pelas ruas da amargura ou pela janela de amargura, que nem estava Mical, e não pela rua da alegria e do avivamento, como estava Davi, você pode decidir privar-se da graça de Deus e se entregar à amargura. É uma decisão que você faz. Você decide de privar-se, receber a graça de Deus e se entregar à amargura, ou, presta bem atenção, ou em vez de você entregar-se à amargura, você considere entregar-se ao amor de Deus, ao argumento da cruz que traz restauração e ao poder regenerador do Espírito Santo. Se você considerar a segunda opção de se entregar ao amor de Deus, ao argumento da cruz que nos traz cura, porque foi na cruz, foi através do corpo de Jesus que nós fomos sarados, curados, restaurados, e pelo poder regenerador do Espírito Santo, você vai poder superar aquilo que a história, as circunstâncias, as pessoas e a vida te impôs. Você vai conseguir superar o passado e se abrir para desfrutar livre e liberto a partir do presente, para alcançar o futuro que Deus determinou para você. Ele disse na palavra dele, ele diz, ele é quem sabe os pensamentos que tem sobre a sua vida. O desejo do coração de Deus é que você se torne filho de Deus através de Cristo Jesus, se aproprie da salvação, mas que você também tenha vida abundante. E essa vida abundante implica e não complica. Ela implica em você vivê-la uma intensidade a partir desse momento, desse presente e o futuro em Cristo Jesus. O Senhor deseja que a gente supere, que a gente considere o amor dele, que a gente considere o argumento da cruz que nos trouxe cura, que a gente considere o poder regenerador do Espírito Santo para superar toda a ferida de alma, toda a amargura. Presta bem atenção, não é uma questão de sentimento, é uma questão de decisão. Precisamos compreender o amor de Deus e os seus propósitos, inclusive de nos restaurar por completo. Quando ele envia o seu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e da minha vida, ele envia para todo homem e para o homem todo. Então precisamos compreender esse amor de Deus, que não só veio para nos levar para a vida eterna ao lado dele, mas veio também para nos dar vida em abundância. O amor de cura e de restauração através de Cristo Jesus e salvação, ele veio para todo homem e para o homem todo, corpo, alma e espírito. E é na região da alma que a amargura se aloja. Despertar, nós precisamos despertar e entender que a maior injustiça não é aquilo que nos fizeram. A maior injustiça não é aquilo que fizeram com você. A maior injustiça é quando você decide
andar pela condenação de amargar o resto dos seus dias pelo aquilo que não. Nós vamos ficar aprisionados na janela da amargura enquanto a rua do avivamento tem lugar para nós. Nós vamos ficar na janela da amargura lá de Mical. Pega bem essa imagem. Lá de Mical, da janela da amargura. Nós vamos ficar ali remoendo o resto dos nossos dias ali naquela janela, sendo que na rua do avivamento, na rua lá da alegria, há um lugar para nós, há um lugar para você, lá na rua do avivamento. Tem um lugar para você. Deus preparou isso para você. Deus preparou. Eu também, se for olhar o meu passado, querido, seja pelo que a vida, as circunstâncias, seja pelo que as pessoas fizeram, eu ficaria lá na janela da amargura. Mas um dia eu decidi andar pela rua do avivamento. Eu queria encerrar fazendo algumas considerações nessa história. Afirmar ou reafirmar algumas coisas. A consideração que eu quero falar, a primeira delas, só essa situação da janela e essa situação da rua, janela da amargura, rua do avivamento, seria um argumento suficiente para Mical deixar aquela janela e se envolver com o novo que Deus estava promovendo lá naquela rua. Presta bem atenção nessa consideração. Só o fato de Deus ter preparado um novo e vivo caminho para mim e para você já era suficiente, já é suficiente da gente deixar a amargura e viver o novo de Deus. Segunda consideração que eu quero tirar nessa palavra: muitas pessoas que já nos feriram. Há muitas pessoas que foram feridas tanto quanto você. Há muitas e que não são a mais as mesmas. Elas decidiram na vida delas de que aquilo que elas praticaram, seja ferindo ou sendo feridas, elas decidiram não serem mais as mesmas. Elas aprenderam, elas amadureceram, elas se arrependeram, elas se reconstruíram em Deus e foram aceitas por Deus. Entendeu? Há muitas pessoas que te feriram. Há muitas pessoas que, de uma certa forma, foram até feridas por nós, que hoje vivem outro momento, porque elas decidiram viver, amadurecer o novo para a vida delas. Terceira consideração. Lá da janela da amargura, os olhos de Mical fitaram na rua da alegria apenas uma pessoa. Os olhos fitaram, olharam apenas para uma pessoa. Aquilo que estava no coração de Mical, que era viver o histórico de amargura, dos erros, ela não aceitou, não refletiu, ou melhor, refletiu toda essa indignação, essa amargura sobre Davi. Sabe por quê? Porque Davi também cometeu erros. Davi a abandonou. Por causa de Davi ter abandonado ela, o pai dela deu ela para outro homem, sem consentimento dela. Mas o culpado foi Davi, diz dentro do coração dela, falando. Por causa disso, Davi também era culpado. Ela, da rua da amargura, estava vendo Davi, dela ter que compartilhar o seu amado com outras mulheres. Só que lá naquela rua da alegria, ainda que daqui de cima aquela mulher olhasse, lá na rua da alegria tinha um homem que tinha um histórico, mas que decidiu viver o novo de Deus. Decidiu, e ele era um homem restaurado. Mical congelou o coração dela a imagem de que Davi era um homem sem vergonha, de que Davi era um homem impuro. Mical então perdeu, presta bem atenção, considere isso, se você continuar com a amargura no coração. Mical então perdeu a oportunidade
de viver o resto dos seus dias com um homem que era segundo o coração de Deus. Entendeu isso? A amargura faz você perder a oportunidade de viver os melhores dias da parte de Deus. E última, vou encerrar. Quero te dar um conselho nesse encerramento. Decida não morrer na janela da amargura. É ali na janela da amargura que Mical morreu. Não literalmente ela foi enterrada ou caiu daquela janela e morreu. Não literalmente que ela sofreu um ataque fulminante no coração. Mas da janela da amargura, por ela decidir viver aquilo. Ela passou o resto dos seus dias com seus sonhos mortos, com seus sentimentos mortos, sem alegria, remoendo tristeza e amargura. Morreu estéril, morreu infeliz, porque ela decidiu privar-se da graça de Deus. Ela decidiu viver a amargura do que viver a graça de Deus. Meu conselho é: saia da janela, vem para a rua. Não é uma chamada política ou de movimento social. Sai da janela, vem para a rua. Também não é uma chamada para você desobedecer alguns decretos, como hoje nós estamos muito comum. Mas é para você sair da janela da amargura espiritualmente, receber a cura e entrar pela cidade de Jerusalém, a rua de ouro e de cristal, a cidade do grande rei, e viver os dias da sua vida como nunca antes você viveu. Em nome de Jesus, lança fora essa janela da amargura e viva o novo de Deus. Tira da tua vida toda amargura e viva o melhor de Deus para a sua vida. Tira do teu paladar a amargura e viva a doce presença do Espírito Santo restaurador na sua vida. Decida hoje viver isso. Agora, não faça coisa diferente. Viva o novo de Deus para a sua vida. Olha o que a Bíblia diz. Se hoje, agora, você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. E essa voz te chama não apenas para você receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, mas esse Espírito Santo, doce Espírito Santo, ele fala ao teu coração, porque ele quer entrar em alguns compartimentos, em algumas janelas e trazer cura para você celebrar o Senhor, dançar para o Senhor, dar um grito de aleluia para o Senhor, celebrar a restauração. Não endureça o seu coração, em nome de Jesus.